Boa tarde, meus amores. Então, nós vamos dar continuidade aos conteúdos necessários para finalizarmos aquela AP. Lembrando que 2 semanas atrás nós já fizemos as questões de 1 a 6 e as 3 últimas, a 13, 14 e 15. Faltaram 7, 8, 9, 10, 11 e 12 que nós daremos conta essa semana. Então, o conteúdo para dar conta dessa semana, um dos conteúdos são as inequações lineares. Inequações, nós aprendemos as equações, né? E uma das equações que nós vimos bastante foi a y igual a mx mais h. O que é isso daí? Então, a inclinação da reta vai depender do quê? Do seu coeficiente angular, que é o m. O h é simplesmente aquele ponto em que a reta intercepta o eixo y. Muito bem, quando nós temos essa reta, ela vai formar, dentro do plano cartesiano, essa reta pontilhada em vermelho que vocês estão vendo aqui. E aí essa reta ela divide o plano em 2 semiplanos. O que está acima da reta e o que está abaixo da reta. Então, acima da reta em azulzinho, nós temos ali y maior que mx mais h. Abaixo da reta pontilhada em laranjinha, nós temos y menor que mx mais h. Então, isso é a inequação. Olha só, a palavra equação vem do quê? De equal, igualdade. Então, aqui, ó, y igual mx mais h, que produz essa reta pontilhada que nós vimos várias vezes ao longo desse bimestre. O que tem de novidade? O que está acima da reta pontilhada, y maior, ou abaixo, y menor. Então, ó, não tem mais o sinal de igual, então não é mais uma igualdade, não é mais uma equação. Então, nós chamamos de inequação. Então, em resumo, pessoal, olha só, a equação y igual a mx mais h produz essa equaçãozinha, essa reta pontilhada. A inequação y maior que mx mais h é toda essa região acima dessa reta pontilhada. Até o que não está aparecendo aqui, né? Mas toda essa área aqui que estaria acima dessa reta pontilhada seria os valores dados pela inequação y maior que mx mais h, da mesma maneira que abaixo a inequação y menor que mx mais h. Só que muitas vezes nós utilizamos também os pontos pertencentes à reta. E aí o que nós temos? Nós temos o maior igual ou o menor igual, que também são inequações. Então uma inequação ela pode utilizar do operador maior, do operador menor, maior ou igual, menor ou igual. Qual é a diferença? Nesse primeiro caso, a região azul está acima da reta pontilhada. Nesse caso aqui, ela está incluindo os pontos pertencentes à reta vermelha. Pode parecer um pouco confuso, porque nós não temos muita vivência com inequações em geral, mas é bastante simples. Eu fiz aqui um resuminho para facilitar a nossa aprendizagem. Olha só. Quando nós temos a inequação y maior que mx mais h, o que nós temos com ela? Todos os pontos situados acima da reta. Então, essa parte azul. Já quando nós temos y maior ou igual a mx mais h, então, além de pegar os pontos que estão acima da reta, ela também pega os pontos da reta. Então, a única diferença é que quando nós temos maior ou igual, os pontos pertencentes à reta estão inclusos no semiplano. Da mesma maneira, quando nós temos a inequação y menor que mx mais h. Então, no nosso primeiro caso, nós pegamos os pontos que estão abaixo desta reta. E quando nós temos y menor ou igual a mx mais h, além de pegar os pontos abaixo da reta, nós também utilizamos os pontos da reta. Então, vamos resolver alguns exercícios para deixar bastante claro isso que nós vimos. Então, primeiro exercício, associe cada uma das regiões coloridas A, B, C e D a uma inequação ou sistemas de inequações do tipo y maior que mx mais h. Esse maior pode ser menor igual, conforme nós vimos. Considerando-se que se a linha que representa a reta estiver pontilhada, como aqui no B e no D, ela não faz parte da região. E se estiver contínua, como está aqui no A, no C, as duas do C e essa do D, ela faz parte dessa região solicitada. Então, um conceito que vocês vão ver bastante no futuro. Quando uma linha estiver pontilhada, ela não faz parte dos pontos
que nós queremos detectar. Quando ela está contínua, ela faz parte. Então, no nosso primeiro exemplo aqui, ó, na região laranjinha a linha ela está contínua, ou seja, ela faz parte ou seja, os pontos pertencentes a essa linha contínua faz parte da inequação que a gente vai descobrir qual que é. Ou seja, tudo que eu quero está acima dessa reta. Ou seja, o y tem que estar maior ou igual a 3x mais 5. Então, esta reta contínua ela é formada pela equação y igual a 3x mais 5. E eu quero todos os pontos do semiplano acima desta reta, e inclusive esta reta. Por isso que é y maior ou igual a 3x mais 5. No caso da região colorida B aqui azulzinha, note que a reta formada pela equação y igual a 5 menos meio x, ela está pontilhada. Então, nós não utilizaremos os pontos desta reta pontilhada na inequação. Ou seja, qual vai ser a inequação? Y menor que 5 menos meio x, ou seja, menor, que está abaixo desta reta. Então, olha a diferença. Quando eu utilizo maior ou igual, eu pego os pontos que estão acima da reta e inclusive a reta, por isso que é maior, acima ou igual que a reta. Quando a linha está pontilhada, a reta está pontilhada, eu não utilizo os pontos dessa reta, por isso que é menor e não menor igual. Então, só os pontos que são menores, ou seja, abaixo desta reta. Complicando um pouquinho, senão não tem graça, olha só o que esse exercício 6 está pedindo para a gente. Ele está pedindo uma região compreendida entre duas retas. Então, eu quero todos os pontos abaixo desta reta y igual a 5 mais 2x e todos os pontos acima dessa reta y igual a menos 3 mais 2x. Inclusive os próprios pontos pertencentes à reta, porque ela não está pontilhada. Conforme nós estamos vendo, então nós vamos pegar toda essa área cor-de-rosa, inclusive os pontos pertencentes a essas duas retas. A resposta ela é um pouco estranha. Vamos ver como é que ela fica. Olha só. Menos 3 mais 2x menor ou igual a y menor ou igual a 5 mais 2x. Pô, Wander, não entendi nada. Mas tranquilo, olha só, vamos separar em duas partes. Primeiro, vamos pegar essa parte aqui, ó, y menor ou igual a 5 mais 2x. Essa parte isolada é bastante simples, por quê? Porque eu vou pegar todos os pontos que estão abaixo do y igual a 5 mais 2x. Ó, menor ou igual a 5 mais 2x, igual a 5 mais 2x. Então, essa é a reta que formada por esta equação. Então, todos os pontos abaixo dela seria menor que 5 mais 2x. Como eu quero também os pontos pertencentes à reta, menor ou igual a 5 mais 2x. Agora, olhando o contrário, ó, y maior ou igual, que olhando de trás para frente, esse símbolo fica maior ou igual, ó, y maior ou igual, menos 3 mais 2x. O que significa isso? Que eu vou pegar os pontos que estão acima da equação menos 3 mais 2x. Ok? Ó, aqui a equação menos 3 mais 2x, que cria esta reta. Eu vou pegar os pontos acima dela, ou seja, maior ou igual a ela, inclusive os pontos dela. E para não ter duas equações, que ficaria assim, ó, y menor ou igual a 5 mais 2x e y maior ou igual a menos 3 mais 2x, nós escrevemos as duas desta maneira. Vocês já viram isso outras vezes na vida e basta olhar com carinho que vocês conseguem compreender. Na área D, a área verdinha, nós temos algo parecido. Só que aqui, a reta formada pela equação y igual a 7 menos meio x, ela está pontilhada. Significa o quê? Que eu não utilizarei os pontos desta reta y igual a 7 menos meio x. Ou seja, vou pegar apenas os pontos que estão abaixo dela, ou seja, y menor que 7 menos meio x. Já esta outra reta aqui, formada por 4 menos 0,9x, este sim, eu vou pegar os pontos acima dela e os pontos desta reta, ou seja, eu vou utilizar y maior ou igual a 4 menos 0,9x. Vai ficar assim, ó. 4 menos 0,9x menor ou igual a y menor que 7 menos meio x. Vamos dividir em duas partes para nós entendermos. Primeiro, y menor que 7 menos meio x.
é isso aqui. Tudo que está abaixo da reta pontilhada. Menor, ou seja, não vou pegar os pontos da reta. Agora a outra parte da equaçãozinha aqui, ó. Y maior ou igual 4 menos 0,9x. Por que maior ou igual? Porque eu vou pegar todos os pontos acima e os pontos da reta 4 menos 0,9x. Muito bem, agora o exercício 2, vamos fazer uma leitura rápida do exercício e depois a gente retorna para anotar as partes importantes. Então olha só, um fazendeiro dispõe de 18 alqueires para plantar milho e alfafa. Chamando de x a área a ser plantada de milho e y a área a ser plantada de alfafa, e sabendo-se que o fazendeiro pode optar por deixar uma parte das terras sem plantar nenhuma das culturas, responda as questões a seguir. Muito bem, esse é o exercício. A gente lê e não consegue entender a princípio. É normal, nós temos que reler, anotar alguns pontos importantes. Então, olha só. O fazendeiro tem 18 alqueires e ele pode plantar milho e alfafa. Ok? Desses 18 alqueires que ele tem para plantar milho e alfafa, ele também tem a opção, conforme está escrito aqui embaixo, de deixar parte das terras sem plantar nada. Ou seja, ele não é obrigado a plantar nos seus 18 alqueires. Ele pode plantar uma quantidade de alqueires de milho, uma outra quantidade de alfafa e deixar uma outra parte sem plantação nenhuma. Muito bem. Então nós vamos chamar a área que ele vai plantar de milho, nós vamos chamar de x. E a área que ele vai plantar de alfafa, nós vamos chamar de y. Então anotem no caderninho de vocês x, milho, e y, alfafa, dos 18 alqueires que o fazendeiro tem. Então, somente compreendendo isso que a gente continua. Senão a gente fica lendo e não consegue resolver. Então, vamos lá. O primeiro item. Represente a relação algébrica que deve existir entre os valores de x e y. Relação algébrica. Álgebra, o que é isso mesmo? Então, álgebra é aquela parte da matemática que trata dos valores desconhecidos, que no nosso caso é o x e o y, que a gente não conhece a princípio quanto que ele vai plantar de milho, que é o x, e quanto que ele vai plantar de alfafa, que é o y. Então, esses valores desconhecidos, essas incógnitas, faz parte do raciocínio algébrico. Então, é essa relação algébrica que nós vamos descobrir nesse exercício. Muito bem, entendido isso? Sendo x a quantidade de alqueires de milho e y a quantidade de alqueires de alfafa, e sabendo que tem a opção de não plantar nos 18 alqueires, então o que acontece, gente? X e y, milho e alfafa, e ele não precisa plantar os 18 alqueires, já falamos isso 3 vezes. Então olha só que óbvio, o x mais o y, ou seja, a quantidade de milho mais a quantidade de alfafa, tem que ser menor ou igual a 18. Ou seja, x mais y menor ou igual a 18. É óbvio? Sim, é óbvio, porque ele só tem 18 alqueires, não pode ser mais do que 18. Ok? É muito simples e muito óbvio essa relação algébrica que ele está pedindo. Às vezes, em muitos exercícios, parece uma coisa absurda e é uma coisa bem simples que ele está perguntando. Então ele quer saber qual a relação que existe entre milho e alfafa. E a relação entre milho e alfafa, que é a área plantada de milho mais a área plantada de alfafa, não pode ser maior que 18, ou seja, tem que ser menor ou igual a 18, porque é a quantidade de alqueires que ele dispõe. Item B. Represente a região A do plano cartesiano que corresponde à relação entre x e y anteriormente referida. Ou seja, essa relação aqui, ó, x mais y menor ou igual a 18, ou seja, as plantações de milho e alfafa têm que ser menores ou iguais aos 18 alqueires que o fazendeiro dispõe. Como é que eu represento isso no plano cartesiano? Simples. Lembrem da ideia de que quando eu utilizo uma equação para criar uma reta, por exemplo aqui, ó, essa reta que está aqui, ok? Ela é formada pela equação x mais y igual a 18. Então eu tenho dois semiplanos, o semiplano abaixo da reta e o semiplano acima da reta. Qual que eu vou utilizar? Olha só, gente, x mais y menor ou igual a 18, ou seja, tem que ser menos que 18, ou igual, né? Ou seja, está abaixo da reta. Então é essa região azul que corresponde às terras, aos alqueires possíveis do fazendeiro plantar milho e alfafa. Ok? Essa é a região A desta relação aqui. Uma observação importante é que o x está marcado aqui, ó, o x e o y tem que ser maior ou igual a zero. Como assim? Gente, porque ele não tem como plantar menos 3 alqueires de milho ou menos 2 alqueires de alfafa. Ele pode até plantar zero, por isso que está maior ou igual. Né? Ele pode até plantar 0 alqueires de milho, mas ele não pode plantar um valor negativo. Ok? Por isso que tem essa observação e a área azul não está pegando nessa parte aqui. Ó.
ela começa justamente a partir do zero, tanto no eixo das abscissas quanto no eixo das ordenadas. E só uma última observação meio que óbvia, para nós fazermos essa reta é simples. Aqui quando o x vale 0, o y vale 18. E quando o y vale 0, o x vale 18. Eu ligo esses dois pontos e nós temos essa região. Então é bastante simples esta parte, essa tarefinha, esse item B do exercício. Então, continuando agora o item C. Sabendo-se que deve ser plantados no mínimo 5 alqueires de milho. Opa, teve uma mudança aqui. Vamos voltar um pouquinho. Aqui ele não diz a quantidade mínima de milho. Claro que o máximo é 18 porque só tem 18 alqueires, mas não tem a quantidade mínima de milho. Inclusive ele pode plantar 0, conforme já dissemos. Nesse item C, ele já está determinando um parâmetro aqui. Ó. Deve ser plantadas no mínimo 5 alqueires de milho. Qual a região B? Agora nós vamos criar uma outra região que corresponde aos pares x e y que satisfaçam essas condições. Então, olha só. A gente sabe que tem que ser plantado no mínimo 5 alqueires de milho. E a alfafa está liberado, de 0 até o restante que sobrar. Então, o que acontece? A gente sabe também que esta é a equação da reta que vai criar o semiplano possível do fazendeiro fazer a sua plantação. Então, olha só que bonitinho. Esta reta aqui, x mais y igual a 18, que eu estou contornando, abaixo dela é a parte em que o fazendeiro dispõe para plantar x e y, ou seja, milho e alfafa. Então, olha só. Se eu definir que ele só pode plantar, que ele tem que plantar pelo menos 5 alqueires de milho, ou seja, milho é o x. Eu faço uma marquinha aqui no x, no 5, ele tem que plantar o milho nesta área. Então, olha a diferença entre o gráfico anterior, que ele tinha liberdade de plantar a alfafa e o milho à vontade, com esse item C, em que ele tem que plantar 5 alqueires de milho. E vai sobrar essa parte aqui para as alfafas ou para não plantar nada. Ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que essa região à direita do x igual a 5 e abaixo desta reta x mais y igual a 18. No item D, é muito parecido com essa ideia, porque ele vai ter que plantar no mínimo 5 alqueires de milho e também no mínimo 3 alqueires de alfafa. E ele quer saber qual é a região C do plano que corresponde aos pares x e y. Então, a mesma ideia. Olha só, aqui aqui é esse item x, no eixo x, eu defino quanto ele vai plantar de milho. E no eixo y, quanto ele vai plantar de alfafa. No item C, definimos que ele vai plantar pelo menos 5 alqueires de milho. E agora, nós temos que definir que vai plantar no mínimo 3 alqueires de alfafa. Olha que legal. 5 de milho, 3 de alfafa. Então, esta é a região obrigatória em que ele vai fazer essa plantação. Ou seja, x mais y tem que ser menor ou igual a 18. Por quê? Porque ele não pode plantar mais do que ele tem. X tem que ser maior ou igual a 5. Por quê? Porque tem que plantar no mínimo 5 alqueires de milho. E y maior ou igual a 3. Por quê? Porque ele tem que, no mínimo, plantar 3 alqueires de alfafa. Então, no plano, para deixar bem claro isso daqui, olha só o que nós temos. Abaixo da ou na reta x mais y igual a 18. Lembram que, porque abaixo da ou na reta, porque era x mais y menor ou igual a 18. Ou seja, o máximo que eu poderia plantar eram 18 alqueires. Então, toda a área reservada para o plantio tem que estar abaixo ou na própria reta. Por isso está marcado aqui, abaixo da ou na reta. Muito bem. À direita da ou na reta x igual a 5. Então, à direita. Por quê? Porque eu tenho que plantar no mínimo 5 alqueires de milho, que é o item representado no eixo x. Então, por que à direita ou na reta? Porque é na reta ou do que está à direita dela. E por fim, acima ou na reta y igual a 3. Por quê? Porque eu tenho que plantar no mínimo 3 alqueires de alfafa. Então, acima dessa reta ou na própria reta. Enfim, em resumo, esta é a região C, é onde eu vou plantar o milho e a alfafa no mínimo. Né? Eu posso plantar alfafa e milho no restante, mas isso aqui é o mínimo possível, de acordo com as condições colocadas aqui no item D.
Exercício 3. Um cantor sempre teve suas músicas lançadas no YouTube, mas conseguiu contrato com uma gravadora que pretende produzir suas 10 canções inéditas. O contrato o obriga a lançar suas músicas em 2 formatos, fitas cassete e discos de vinil. Ele precisa decidir quantas unidades lançará em cada formato, de forma que o seu lucro seja maior que o seu investimento de R$ 10.000. Cada cassete gerará um lucro de R$ 18 e cada disco de vinil um lucro de R$ 25. Considere X a quantidade de fitas cassete e Y a quantidade de discos de vinil produzidos. Como se deve representar em termos de X e Y um rendimento Z recebido pelo artista que seja maior ou igual ao seu investimento? Então, um enunciado longo que muitas vezes dá a impressão de que vai ser difícil de resolver, mas é muito simples e é proposital. Conforme eu já falei várias vezes para vocês, os examinadores às vezes querem algo bem simples, mas eles criam um enunciado para nos confundir mesmo, intencionalmente, que é este caso aqui, tá? Então, nós vamos entender a questão. Um cantor tem 10 músicas e fez contrato com uma gravadora, investiu R$ 10.000 para produzir essas músicas e neste contrato ele vai ter que produzir fitas cassete e discos de vinil. Se vocês não souberem o que é isso, pesquisem depois, tá? Porque está bastante em moda agora esses formatos de mídia de gravação antigos, retrô, né? Então depois vocês pesquisem. Então, cada cassete vai dar um lucro de R$ 18 e cada disco de vinil um lucro de R$ 25. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar de X a quantidade de fitas cassete e Y a quantidade de discos de vinil. Então esse X mais o Y vai ter que dar um retorno superior a 10.000. Então olha que simples a resposta. 10.000 tem que ser menor ou igual a 18x mais 25y. Ou, uma outra maneira de escrever, 18x mais 25y tem que ser maior ou igual a 10.000. Significa o quê? Que vou ter uma quantidade de x e de y que, multiplicado por 18, que é o rendimento da fita cassete, multiplicado por 25, que é o rendimento do disco de vinil, vai me dar um lucro maior ou igual a um rendimento, né, maior ou igual a R$ 10.000. Exercício 4. O preço do litro do etanol chegou em São Paulo a custar R$ 3,28 na primeira semana do mês de novembro, e desde então o preço tem recuado a uma taxa de 3 centavos por semana. Mantido esse ritmo, depois de quantas semanas o preço do litro do etanol chegará ao valor de R$ 2,50? Então, uma questão relativamente simples, mas requer que a gente faça algumas anotações para não nos perdermos na solução. Então, não adianta a gente ficar lendo, já falei diversas vezes para vocês, porque a gente não consegue conceber a ideia simplesmente lendo a questão. Então, precisamos fazer algumas anotações. Então, olha só. P igual a 3,28. O que eu quis dizer com isso? O preço inicial, na primeira semana de novembro, do etanol, que era R$ 3,28. Esse R igual a 0,03 é o recuo de 3 centavos por semana. F de x igual a 2,50 é uma função que eu vou fazer em termos de x, onde x é o número de semanas, que tem que chegar a 2,50. Então, é uma função em termos da quantidade de número de semanas que me propicie chegar a 2,50, que é o preço que eu pretendo chegar após essa quantidade x de semanas. E aí eu crio essa função aqui, f de x igual a p menos rx, que é simples. 2,50, que é o valor que eu quero chegar, é o valor inicial de 3,28 menos 0,03 por semana, 0,03x. Então, após uma quantidade x de semanas, esse valor vai caindo até chegar nesse 2,50. Então, uma conta bastante simples, esse 0,03 fica positivo, o 2,50 fica negativo, 3,28 menos 2,50 dá 0,78 e eu tenho isso daqui, 0,03x igual a 0,78. O 0,78 vai dividir pelo 0,03 e nós teremos o quê? 26 semanas. Então, são contas relativamente simples que vocês já fizeram diversas vezes na vida e que nos propicia achar rapidamente a resposta deste problema. X igual a 26, ou seja, em 26 semanas o preço do litro de etanol cairá de R$ 3,28
para R$ 2,50, mantido o recuo semanal de 3 centavos por litro. Então agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula, que trata das equações das circunferências e das elipses. As circunferências e as cônicas, o que são cônicas? Elipses, hipérboles e parábolas, são curvas que também podem ser representadas no plano cartesiano, e cuja propriedade obedecida pelos seus pontos pode ser descrita por meio de uma equação de duas variáveis. Muito bem, dando uma explicada nisso. Nós não teremos hipérboles e parábolas nesta aula, mas está na apostila de vocês, vocês podem ler e tirar as dúvidas depois. Nós vamos tratar das elipses e das circunferências. Muito bem, por que elas podem ser tratadas por uma equação de duas variáveis? X e y, gente. Quando a gente pensa em plano cartesiano, a gente pensa em par ordenado x e y. Muito bem. A circunferência e a elipse podem ser vistas a partir de seções de um cilindro circular. A elipse, então, não passa de uma circunferência alongada em uma das duas direções. Então, vamos utilizar o pente para explicar para vocês a diferença entre circunferência e elipse. Então, a princípio, nós temos aqui uma circunferência. Então, notem que ela é perfeitamente circular, perfeitamente redondinha. Já a elipse, ela é achatada ou no eixo y ou no eixo x. Uma outra maneira de compreender, olhando por dentro de um recipiente cilíndrico, um copo, por exemplo, o líquido que está lá dentro, por exemplo. Vamos imaginar aqui que nós temos um suco dentro de um copo. Se eu olhar por cima, eu verei uma região, uma circunferência. Se esse copo estiver um pouco inclinado, eu verei uma elipse. Da mesma maneira, se você pegar uma circunferência e colocá-la no sol para projetar a sua sombra sobre um papel, essa sombra é uma elipse. Mas na prática, nada além do que uma elipse ser uma circunferência achatada ou espichada. Então vamos iniciar nossos estudos pela circunferência. Então aqui nós temos a circunferência, ela tem a seguinte característica. Os seus pontos são todos equidistantes de um ponto interior chamado centro. Ou seja, vamos pegar esse ponto aqui, a distância entre este ponto e o centro é igual à distância desse ponto e o centro, e assim como qualquer outro ponto. E vocês já sabem disso há muito tempo, essa distância comum de cada um de seus pontos ao centro é o raio da circunferência. Ah, o raio. Então, exatamente, o raio que vocês já conhecem há muito tempo, nada mais é do que a distância entre qualquer ponto da circunferência e o centro. Muito bem. Então, se uma circunferência tiver o seu centro no ponto x0 e y0, eu pego um ponto qualquer, x, y, e a equação que relaciona as coordenadas deste ponto na circunferência vai ser x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Não entendi nada. Bom, é simples, gente. Esta é a equação que forma uma circunferência a partir do seu centro. Então, tenho aqui uma circunferência, o centro dessa circunferência está no ponto x0 e y0. Então, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a raio ao quadrado. Esta é a equação da circunferência. Ok? Mas esse x é o quê? Esse x ele é originário em qualquer ponto. Qualquer ponto que você pegar, você vai projetar aqui no eixo x, vai ter um ponto, vai projetar no eixo y, vai ter outro ponto. Então, essa distância ao quadrado mais essa distância ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Muito bem. Então, a partir dessa equação geral de circunferência, nós temos uma observação. Se o centro da circunferência for a origem no sistema de coordenadas, ou seja, se a circunferência estiver certinho, o centro dela estiver certinho no ponto 0, x0 e y0, a equação fica mais simples. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, isso aqui é apenas uma observação. A equação que nós precisamos estudar é essa daqui. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a raio ao quadrado, sendo que x0 e y0 é o centro da circunferência. Alguns autores, em alguns livros, vocês vão encontrar essa equação assim, ó, x menos a. No lugar de x0, eles utilizam a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. É só uma questão de nomenclatura. Aqui nós utilizamos x0 e y0, e em alguns livros eles usam a e b. Então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. E quando esta circunferência tem centro
no ponto origem do plano cartesiano, ou seja, no x0 e y0, a equação fica esta que vocês estão vendo aqui. Então vamos ver alguns exemplos de aplicação dessa equação geral da circunferência. Então olha só, temos aqui a equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 16. O que representa esta equação? Bom, ela representa uma circunferência, porque esta é uma equação geral da circunferência. Mas quais são as características dessa circunferência? Então, ela representa uma circunferência de centro no ponto x igual a 3 e y igual a 5 e raio igual a 4. Tá, não entendi, Wander. Como assim? Ponto 3, 5, raio igual a 4. Onde está isso? Olha só, gente. A equação da circunferência é x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a raio ao quadrado. O que é esse x0 e esse y0? Esse x0 e y0, olhando aqui no nosso desenho, é o centro da circunferência, é o ponto que determina o centro da circunferência. Ó, x0 e y0. Então, x menos x0, aqui x menos 3. x0 é o ponto central, 3 é o ponto central no eixo x. Mais y menos y0. Aqui no nosso caso temos y menos 5. y0 é o ponto central da circunferência. No nosso caso, y menos 5, 5 seria o ponto central da circunferência. Então, mas espera aí, aqui está negativo, aqui está positivo. O que acontece? Acontece que na fórmula, se vocês olharem aqui, é menos o x central menos o y central. Ok? Então, automaticamente, uma dicasinha, se aqui tiver menos 3, significa que o ponto é 3. Se aqui tiver mais 3, significa que o ponto é menos 3, porque a equação altera esse sinal. É x menos o ponto central. Se o ponto central é negativo, ele fica positivo. Se o ponto central é positivo, ele fica negativo. Ok? Então, olhando com mais carinho, vocês vão ver que é bastante simples. Essa equação determina uma circunferência cujo centro é o ponto 3 no eixo x e o ponto 5 no eixo y. Ou seja, aqui seria 3, aqui seria 5. Ok? E esse 16, por que ele virou 4? Porque nós temos o raio ao quadrado. Então, o raio ao quadrado vale 16. Então, a raiz quadrada de 16 dá 4. Então, sempre vamos ter que fazer isso? Sempre vão ter que fazer isso. Mas fiquem tranquilos que as equações não aparecem números trambólicos para vocês calcularem raiz quadrada. São geralmente raízes quadradas simples, raiz de 16, raiz de 25, de 36, raiz de 1, raiz de 9. Então, essa parte costuma ser bastante tranquila. Tá? Então, o 4, repetindo, como na equação é raio ao quadrado, aqui apareceu 16. Então, 4 ao quadrado é 16. Raiz quadrada de 16, 4. Um outro exemplo, dá uma olhadinha e comparem essa equação com essa daqui. Vocês viram que essa daqui está bem mais simples. Na verdade, é essa observação aqui. Ó. O que acontece com essa equação? Eu já sei que nessa equação aqui de baixo, no segundo exemplo, o centro dela está no ponto 0, 0. Ou seja, o centro da circunferência vai estar aqui. Ó. Ok? No ponto x0, y0. Muito bem. Como é que eu sei isso? Por conta dessa observação. E na verdade vocês não precisam decorar isso. Imagine o seguinte, vamos pegar essa equação mesmo que é a geral. E eu sei que o centro da circunferência está aqui no x0, y0. O que é o x0 e y0? O centro da circunferência está aqui, ó, x0, y0. Se eles valem 0, x menos 0 dá quanto? Dá x. Y menos 0 dá quanto? Dá y. Então, isso aqui é uma consequência desta equação. Então, não são duas, é uma só. É que quando o centro está no 0, 0, fica mais fácil olhar dessa maneira. Ok? Então, que circunferência que representa essa equação? Ela representa uma circunferência de centro 0, 0 e o raio? O raio 3. Como assim o raio 3? Lembrando que 3 ao quadrado dá 9. E aqui na equação nós temos raio ao quadrado. Raiz quadrada desse raio ao quadrado, raiz quadrada de 9. 3. Muito bem. Essa agora, ela faz uma mescla das duas. Ó. Temos o x ao quadrado aqui, mas no y ao quadrado eu tenho o y0. Significa o quê? Que essa equação ela determina uma circunferência que tem o centro no ponto x igual a 0. Mas o y não. Então vamos ver aqui. Ó. O x é 0, mas o y é 1. Ok?
Então, era como se ela tivesse aqui no x 0, mas o centro dela estivesse um pouquinho acima aqui no ponto 1. Por que o raio é 5? Porque a raiz quadrada de 25 dá 5. E no nosso último exemplo, x mais 7 ao quadrado mais y ao quadrado. Como o y ao quadrado não tem nenhum número, significa que ele está no ponto 0. Então, o y está aqui. Ok? Então, ela representa uma circunferência no ponto menos 7, 0. Por que menos 7? Porque aqui está mais 7. Lembrando aquela dica, quando na equação o valor aqui é positivo, o ponto é negativo. Quando o valor é negativo, o ponto é positivo. Ok? Bastante simples. Em geral, é só uma questão de hábito de nos acostumarmos com essa ideia. E cai bastante essa questão nas provas por aí afora. Agora, por que o raio está a raiz quadrada de 10? Veja, o raio ao quadrado é 10. E o raio? O raio é a raiz quadrada de 10, que não é exata. Então, a gente pode deixar a raiz quadrada de 10 mesmo. Então, agora nós vamos ao nosso primeiro exercício. Sabendo que uma circunferência de centro C, 4,4, tem 4 cm de raio, represente-a no plano cartesiano e determine sua equação. Então, vamos por partes. Primeiro, eu já sei que a circunferência ela tem centro no ponto 4, no eixo x, e no ponto 4, no eixo y. Ela também tem 4 cm de raio. Então, olha só. Aqui está o eixo x, ponto 4, o eixo y, ponto 4. O centro da circunferência está aqui, ó. x4, y4. E o raio, obviamente, também 4 cm. Então, o desenho foi bastante simples de fazer. A equação mais ainda. Por quê? X menos 4. Por que menos 4? Porque é x menos x0. x0 é o ponto central do x. y0 é o ponto central do y. Então, olha só. X menos 4 mais y menos 4. E por que 16? Porque o raio é ao quadrado. Na equação original, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual raio ao quadrado. Como o raio tem 4 centímetros, o raio aqui vai ser 16. Segundo exemplo. Observe no plano cartesiano abaixo a circunferência de centro O e determine a equação dessa circunferência. Então, agora é o contrário. Eu tenho um desenho e tenho que criar a equação a partir desse desenho. Então, o que eu preciso? Lembrando que a equação geral da circunferência é x menos x0 ao quadrado. Onde está o x0 na circunferência? É o ponto central do eixo x. Se eu olhar aqui, ó, menos 2. Então, o centro da circunferência no ponto x é menos 2 e no ponto y é menos 1. Então, é menos 2, menos 1. A equação que eu vou ter é x mais 2, y mais 1. Por que se é menos 2 e menos 1? Aqui foi mais 2 e mais 1. Por conta que eu falei que a equação geral é menos o ponto central. Então, menos menos 2 dá 2. Menos menos 1 dá 1. Então, x mais 2 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado é igual a 4. Por que 4? Porque o raio da circunferência, se você avaliar aqui, ele tem 2 centímetros. 2 centímetros ao quadrado dá 4. Muito bem, meus amores, agora chegou a hora das elipses. Para poder complicar um pouquinho, que senão não tem graça. Gente, é interessante a gente falar algo que nós já falamos várias vezes, não só eu, mas como outros professores, que o estudo à distância, por ser uma novidade para boa parte de nós, ele tem uma certa dificuldade. E quando a gente trata de assuntos novos, como é o caso que nós estamos vendo agora, há uma dificuldade realmente. Só que não há outra forma. Teremos que fazer desta que nos foi apresentada. Não fui eu que escolhi, nem vocês que escolheram, nem a diretora que escolheu, nem o governador que escolheu. Foi uma situação inédita para todos nós e que nos obrigou a ter esse comportamento de aulas. Então, eu estou resumindo o máximo possível para ficar um mínimo de dificuldade para vocês compreenderem. Só que é um assunto novo. Então vai requerer de vocês uma boa vontade, um interesse em assistir às vezes mais de uma vez a mesma aula, em pesquisar às vezes na internet um complemento desta aula, para que vocês possam compreender e realizar as atividades. Ok? Então realmente é um pouco difícil, mas não é nada que vocês não deem conta. Só que não adianta ficar só assistindo igual a gente assiste uma série, igual a gente assiste um filme. Tem que anotar, tem que rever, tem que voltar um pouquinho, tem que dar pausa, observar. Senão, não vamos conseguir entender e vai ficar só uma perda de tempo de vocês assistindo a essas videoaulas. Então vamos à elipse. As curvas chamadas cônicas,
que são a elipse, hipérbole, parábola, já falamos sobre isso, elas ocorrem com muita frequência na natureza e no dia a dia. Então nós vamos conhecer as principais características da elipse. Como eu já falei lá atrás, nós não veremos nessas videoaulas hipérbole e parábola. Então, isso também já falei lá atrás, só uma repetição para ficar bem claro. Quando inclinamos um recipiente cilíndrico aberto, um copo, por exemplo, de seção circular, contendo água em repouso, o contorno da superfície da água é uma elipse. Também é uma elipse a sombra projetada de uma circunferência situada em um plano vertical quando a luz do Sol ou qualquer outra luz incide obliquamente. O que é isso? É isso que eu já tinha falado para vocês. Ok? Na prática, fiquem tranquilos, elipse nada mais é do que uma circunferência achatada ou alongada. Então foi Johannes Kepler, que ele viveu de 1571 a 1630, em seus estudos de astronomia, quem associou as trajetórias dos planetas ao redor do Sol, não como circunferências, mas sim elipses, ou seja, circunferências achatadas. Nessas elipses, Kepler destacou a existência de dois pontos simetricamente opostos em relação ao outro, chamados focos, em um dos quais o Sol se situava. Então, no século XVI, XVII, lá, o Kepler definiu que as trajetórias dos planetas, né, não eram, os planetas ao redor do Sol não eram circulares, e sim elipses. Né? Então, a partir desses dois pontos, que são chamados de focos, uma propriedade fundamental pode ser utilizada para caracterizar uma elipse. Qualquer ponto da elipse é tal que a soma das distâncias até esses dois pontos fixados, que são os focos, é constante. Pô, Wander, eu não estou entendendo nada do que você leu. Vamos lá, gente. Eu entendo o seguinte. Muitas vezes, quando a gente vai ver um vídeo no YouTube ou ler um texto um pouco mais técnico, acontece esse fenômeno de nós termos a impressão de que não entendeu nada e às vezes não entendeu nada mesmo. Então o que a gente precisa fazer? Não adianta abandonar, fazer de conta que não existe, não consigo aprender, isso não é para mim, isso não é real. Eu tenho que olhar o que eu tenho e tentar compreender, e às vezes eu tenho que olhar um outro material, tenho que fazer uma pesquisa num outro local para poder compreender aquele recurso. Então olha só, continuando a ideia, uma elipse apresenta dois eixos de simetria, o semi-eixo maior costuma ser representado por A e o menor por B. Então, até aqui ficou complicado de entender, mas quando a gente olha o desenho, se vocês observarem bonitinho aqui, nós temos uma elipse. Por que eu sei que é uma elipse? Porque ela está achatada. Ela poderia também estar alongada, tá? Então, nem sempre ela está com esse formato achatado no eixo Y, às vezes é no eixo X. Então, às vezes ela tem um formato assim como vocês estão vendo desenhar com o mouse aqui, ok? E isso gera dois eixos. O eixo maior, que é este daqui, e o eixo menor, que é este aqui. Tá, o eixo maior tem o semi-eixo A, aqui, e o semi-eixo B. Então, o semi-eixo A sempre é a parte maior da elipse. Nem sempre ele está no eixo X, às vezes ele está no eixo Y, como eu falei para vocês. Tá? E o semi-eixo B, que é esse daqui. Por que 2A e 2B? Porque A mais A, que é a mesma coisa, a distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui, então A mais A, 2A. B mais B, 2B. Então, tudo o que foi dito está resumido aqui. Nós temos uma elipse que tem dois semi-eixos, um maior e um menor. E a soma desses dois semi-eixos, o do semi-eixo menor é 2B e do semi-eixo maior 2A. Nada além disso. Continuando, considerando a elipse como uma circunferência achatada, como já tínhamos dito anteriormente, né? A sua equação com centro na origem e com semi-eixos A e B vai ser x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1. Então, com base nessa representação que nós já discutimos de elipse, ela tem um semi-eixo maior e um semi-eixo menor. Então, x² sobre o A, que é o semi-eixo maior, ao quadrado, mais y² sobre B, que é o semi-eixo menor, ao quadrado, igual a 1. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, saliento que todas essas elipses estão com centro na origem. Então, no nosso primeiro exemplo, nós temos a equação x² sobre 9 mais y² sobre 7 igual a 1. Como o modelo de equação da elipse é x² sobre A², e aqui nós temos x² sobre 9, significa que o A²
representa alguma coisa ao quadrado aqui, que é o 9. A é justamente esse semi-eixo maior. Então, qual é o número que é ao quadrado da 9? Raiz quadrada de 9, que é 3. Então, automaticamente, nós sabemos que essa elipse tem um semi-eixo maior com o valor 3. E aqui, 7, qual é o número que é ao quadrado da 7? Nenhum, porque o número, aliás, não é um número exato, é um número irracional. Então, a gente coloca como raiz quadrada de 7. Então, aqui seria raiz quadrada de 9, que é 3, e aqui raiz quadrada de 7. E todas elas, como já dissemos, concentram na origem. No segundo exemplo, a equação é x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 5. Por que não tem nenhum número aqui embaixo? Tem, é o número 1. 1 ao quadrado, que é 1. Por isso que o semi-eixo menor, nesse caso, o semi-eixo menor, vale 1. Esse aqui seria o semi-eixo menor, vale 1. 1 ao quadrado é 1 mesmo. E raiz de 5, por quê? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 5? É um número irracional. Então, a gente coloca como raiz quadrada de 5. E no último exemplo, nós temos x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4. Então, é muito simples. A elipse vai ter semi-eixos 3. Por quê? 3 ao quadrado dá 9 e 2. 2 ao quadrado dá 4. Muito bem, continuando. Em uma elipse com centro na origem, tá aqui, ponto x0, y0, e semi-eixo maior A, esse é o semi-eixo maior, essa distância vale A. No eixo x, os pontos 0b e 0 menos b distam do centro menos do que A. Meio que óbvio, essa distância, por ser o semi-eixo maior, é maior que essa daqui, que é o semi-eixo menor. Então, essa distância dista menos do centro do que o A. Os pontos do eixo x, que estão a uma distância A dos pontos 0b e 0 menos b, têm coordenadas c, 0 e menos c, 0. Ou seja, são esses pontos aqui. Ó. Esse ponto está c no eixo x, 0 no y, menos c no eixo x, 0 no y. E eles são chamados de focos da elipse. Muito bem, este valor c, então, é a distância focal da elipse. Por construção, a soma dessas duas distâncias é 2a. Ora, gente, se essa distância entre o ponto C e o 0b vale a, a soma dos dois é 2a. Muito bem. E é possível mostrar que para qualquer ponto que eu criar nessa elipse, por exemplo, que é um ponto aqui, a distância entre este ponto e esse, mais a distância entre este ponto e esse, vai ser sempre 2a. Então, qualquer ponto da elipse, a soma das suas distâncias até esses dois focos, então qualquer ponto que eu criar nessa elipse, a distância entre este ponto, a soma entre este ponto e os dois focos, sempre vai ser 2a. E essa razão do c dividido por a é chamada de excentricidade da elipse. Muito bem, então nós vamos agora ao nosso último exercício. Considere a elipse representada a seguir de centro na origem e semi-eixos A igual a 13 e B igual a 5. Então nós temos o semi-eixo maior valendo 13, semi-eixo menor valendo 5. Então aqui está uma representação da figura. Não foi criado por mim, esse exercício está, acho que na apostila de vocês, inclusive. Então a gente tem que estar atento porque alguns exercícios não são tão claros assim para nós utilizarmos, né? Então precisamos conhecer para poder dar conta disso. Então olha só, ele quer que te determine a equação da elipse. Como que eu faço? Eu olho para cá, tem o eixo maior aqui. Quanto que vale o eixo maior? Vale 13. Percebam que tem um número 13 aqui, ó. Então, se a gente sabe que aqui a origem é 0, e aqui tem um número 13, significa que esse trecho maior, o semi-eixo maior aqui, que é o A, vale 13. E quanto que vale esse semi-eixo menor? Tem o número 5 aqui em cima, então já sei que esse semi-eixo menor vale 5. Essa figura ela não está muito em escala, tanto que se isso aqui vale 13, isso aqui também vale 13, embora pareça que valha menos, é por questão da escala do desenho mesmo. Ok? Então é normal isso acontecer. Muito bem, então a equação da elipse vai ser feita de que maneira? O formato geral da equação da elipse é aqui, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. O x ao quadrado permanece, o a ao quadrado vai ser quem? Essa medida ao quadrado. Então, que medida é essa ao quadrado? 13. 13 ao quadrado.
mais essa daqui, que é o 5 ao quadrado. Então, super fácil. A equação da elipse vai ser x ao quadrado sobre 169 mais y ao quadrado sobre 25 igual a 1. Que 169 é esse? 13 ao quadrado. 13 vezes 13, 169. B. A excentricidade da elipse. Esse dá um pouquinho de trabalho para calcular, mas não é nada demais. Olha só. A fórmula é essa, C sobre A. Ou seja, esta medida aqui, que é a C, sobre essa medida aqui, que é a A. O A eu já tenho, que é 13. E esse C? Como calcular o valor de C? Ora, a gente através do teorema de Pitágoras. Então, todas as ferramentas que nós utilizamos, nós aprendemos no sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, a gente vai sempre estar utilizando. Então, olha só, teorema de Pitágoras. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo. Vocês podem facilmente olhar, estou desenhando aqui com o mouse um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho hipotenusa, tenho os dois catetos e eu consigo utilizar o teorema de Pitágoras. O que é teorema de Pitágoras mesmo? Hipotenusa ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Estes são os dois catetos. Esta é a hipotenusa. A hipotenusa eu sei o valor. Este cateto eu sei o valor? Sei, 5. É o semi-eixo menor, b. E este aqui? Esse é justamente o que eu não sei, que é o c. Então o que eu vou fazer? O b vai para o lado de lá, vai ficar menos b ao quadrado, que vai me dar o valor do c. A ao quadrado menos b ao quadrado. Muito fácil. Só que eu não quero c ao quadrado, eu quero c. Então, é a raiz quadrada desses caras aqui ao quadrado. Muito bem. Então, o que é esse c? O a, como já dissemos, vale 13. Está aqui, 13 ao quadrado. O b, como já dissemos também, vale 5. Está aqui 5 ao quadrado. 169 menos 25, que dá 144. Raiz quadrada de 144 costuma dar 12. Ou seja, o C vale 12. O A vale 13. Então agora basta fazer uma continha muito simples e nós temos o valor da excentricidade da elipse, que é 0,923 ou 923 milésimos. Por último, os focos da elipse. São esses pontos aqui, ó, o F1 e o F2. Então, que ponto é esse? Aqui é C, aqui vale C, gente. Nós acabamos de calcular. C, esse aqui é C, aqui é menos C. Então, C0 menos C0, ou seja, 12, 0, menos 12 desse lado, 0. E acabou o nosso exercício. Muito bem, meninos e meninas. Finalizamos essa longa videoaula, né? Nós tivemos dois conteúdos, o de inequações e o de elipses e circunferência. Bastante trabalho, né, para acompanhar tudo isso. Espero que tenham conseguido, espero que tenham gostado, fez com bastante carinho. Mas assim, um alerta que agora é hora de fazer a AP. São 6 questões que estão faltando para nós finalizarmos, né? Que nós fizemos já da 1 até a 6 e as 3 últimas, 13, 14 e 15. Agora falta a 7, a 8, a 9, a 10, a 11 e a 12, que com essa videoaula vocês conseguem dar conta de resolvê-las. Mas meninos, vejam, não se atenham à nota, não se preocupem com a questão de tirar nota, até porque deve ter respostas perdidas por aí. Com uma pequena pesquisa vocês encontram. Então a ideia não é vocês tirarem nota na AP, é que vocês de alguma maneira possam pegar esse conhecimento que vocês acompanharam junto comigo e levar para a vida de vocês. Não tem sentido tanto tempo de estudo para uma nota em uma das atividades de matemática. Seria uma grande tolice nossa, né? E falo por mim, mas creio que todos os professores, quando deixam tarefa para vocês, a intenção não é dar trabalho, não é judiar de vocês, não é nada disso, até porque nós sabemos o quanto que está difícil estudar em casa, tudo novo para a gente também é novo, alguns estão trabalhando, né? Então nós sabemos de todas essas dificuldades para poder criar uma atividade para simplesmente dar uma notinha para vocês, não é isso. Então, pensem sobre essa propriedade de vocês, de vocês terem esse conhecimento como algo seu. Olha que legal você pegar a prova e falar, eu sei fazer.
Não é que eu tirei 10. Tirar 10 na AP, tirar 10 numa prova, tranquilo. Só você pegar a resposta de alguém, copiar lá, fazer tudo certinho, pô, você tirou 10. Mas não é sua. É legal você falar, não tô nem aí com a nota, eu sei fazer. Até porque quem se preocupa demais com nota é porque não estuda. Então fica dependendo demais de nota, porque o cara que estuda, que pesquisa, que lê, não tá nem aí com nota, ele não tá lá para isso. E essa é a vida real, gente. É isso que vocês vão encontrar na vida real. Não é. Ninguém vai querer saber quanto você tirou em geografia, ninguém vai querer saber tua nota de história. Só quer saber se você sabe. E se aquele conhecimento de alguma maneira consegue mover vocês dentro do projeto de vida e de trabalho que vocês têm. Então, sejam protagonistas da vida de vocês. Aprendam a aprender e utilize essa aprendizagem como algo seu, como seu conhecimento, que ninguém tira de você. Então, essa câmera é horrível, a imagem está horrível, mas é só para de alguma maneira nós termos um certo contato, porque sinto bastante falta de estar com vocês, alguns de vocês já se manifestaram assim também. Então é um jeito de a gente estar de alguma maneira mais ou menos próximo. Então um dia desses nós voltaremos a nos ver. Ok? Cuidem-se. Se possível, não saia de casa. Se não tiver outra forma, use a máscara, faça as higienizações, cuide da família de vocês. Siga as instruções, tá? Todas as instruções de segurança necessárias. Ok? E dia desses a gente volta a se ver. Beijo em vossos corações.